Isso, eu busquei para saber se tem outra origem, né? Quando eu era pequena, eu tive um contato com uma mulher que ela ia muito no pé da minha cama, só que por medo, ser criança, eu não sabia o que era, né? Então, essa mulher ficava na minha cama. Até pouco tempo atrás, eu sonhei com uma enorme nave aqui bem em cima da minha casa, uma nave preta. Quando eu era mais jovem, eu tive depressão e agora, assim, crises de ansiedade, né? Eu tenho muita ansiedade e muito cansaço também. Eu sinto muito cansaço. Eu tomo vitaminas, né? Até pouco tempo atrás eu descobri que eu precisei tomar vitaminas porque eu sou vegetariana, né? Ferro tava baixo, aí precisei regular. Só que mesmo assim eu sinto muito cansaço, muito sono. Eu tô desempregada, mando currículo, não sai nada. Nossa, e tá difícil pra mim porque eu fico preocupada com o setor financeiro, sabe? E nossa, é angustiante. Se além de querer saber da minha linhagem, né? Se eu tenho outra linhagem, eu creio que eu estou preparada para poder ajudar. Se eu já tenho de 2 anos para cá, eu já venho me preparando, já tem um tempo já, né? E eu sinto que eu preciso ajudar, servir. E já tem um tempo que eu venho pensando, será que é essa profissão que eu tenho que seguir mesmo? Porque não sai do lugar, sabe? Então esse momento vai ser um momento bem interessante, bem esperado por mim, porque eu quero estar em sintonia, sabe, com eles. Se realmente eu tiver uma outra linhagem. A ansiedade, ela prejudica tanto a minha vida, porque eu imagino que seja por causa dela que eu vivo cansada. Eu tenho vontade de fazer as coisas, Cássia. Eu preciso estudar, eu preciso correr atrás, sabe? Eu não consigo sair do lugar. Junto a isso, eu fico perdida, falta confiança em mim mesma. Sim, eu vejo que alguém tá indo melhor que eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não consigo estudar, sabe? Teve algum trauma de infância ou adolescência do tipo violência, bullying, abuso? Bullying, violência. O bullying era do quê? Porque eu era gordinha, sofria muito na escola. Solidão. Eu luto tanto, Cássia, eu trabalho tanto, eu corro atrás, sabe? E a prosperidade nunca vem. Eu sempre luto por causa de dinheiro, sabe? É sempre correndo atrás, correndo atrás. E a violência era do quê? A minha mãe me batia muito. Você dava, vamos dizer, entre aspas, motivo ou era tua mesmo? Não, eu sempre fui muito submissa à minha mãe. Eu sempre a respeitei muito. Porém, qualquer motivo pra ela era motivo dela me bater. Você tem mais irmãos? Tenho um mais novo. E era com ele, era igual? Meu irmão já era mais língua solta. Meu irmão respondia, meu irmão não tinha medo. Mas não batia tanto igual batia em mim. A minha mãe, eu acho que ela teve uma infância muito difícil também, né? Ela me ofereceu o que ela pôde naquele momento, eu acho. Tá, então era violência, mas não tinha narcisismo, essas coisas. Tinha um pouco. É igual eu te falei, eu era muito submissa. Pra ela era não, era não. Eu coloquei aqui pro campo da terapia a questão da ansiedade, do cansaço, da depressão até que já teve, das dores, quando fica nervosa, dor de cabeça, dor do estômago, medo da solidão. Não, solidão é um sentimento, né? Na época era um sentimento de solidão. Porque eu não tinha amigos, por ser gordinha, todo mundo se afastava de mim. Então eu era muito sozinha na época. Coloquei obesidade aqui também. Mais alguma coisa que você queira pontuar pra terapia? Cássia, eu acho que é mais esse problema de correr da prosperidade, né? Que esse é um problema que eu carrego, a dificuldade de encontrar emprego. Agora um trecho da sessão que começa com vidas passadas e, em seguida, o contato com as linhagens. O que está falando esse olhar? O que está transmitindo? Qual é o sentimento? 3. Parece ser medo. E caminhando, você está indo para algum lugar, está se distanciando, está chegando, o que está acontecendo? Parece que eu estou indo. Vou contar agora de 1 até 3 para você já chegar no destino para onde você está indo. Vamos ver onde é. Vamos lá. 1, 3. Onde você está agora? Uma casa. Essa casa é onde você vive? Parece que sim, sim. É uma casa simples ou é uma casa grande? Como é essa casa? É uma casa simples, parece feita de palha, alguma coisa assim. E você percebe que mora aí sozinho? Sozinho. E tem mais ou menos quantos anos? 34, 35 anos, 35. Então você vive numa espécie de uma cabana feita de palha, mora sozinha, aí tem mais ou menos 34 anos. Esse lugar onde você mora, essa cabana de palha, tem mais civilização ou é isolado? Parece que tem uma cidadezinha, parece que eu moro em cima e lá embaixo tem umas casas, uma vila. Ah, então você vê a vila de cima, você tá mais acima então. Uhum. E aí mora sozinho aí. Sim. E você conheceu a sua família, tem noção de ter tido pai, mãe, irmãos, alguma coisa nesse sentido? Parece que eu tive uma mãe e um irmão. E o que aconteceu com eles? Não sei. Vou contar de 3 para 1 e vamos ir no momento
momento que você se apartou aí, o que aconteceu com a sua mãe, com o seu irmão. Vamos lá. 3, 1. Onde você está agora? Nessa mesma casa, só que eu não tenho recordação deles, assim, eu não sei o que aconteceu com eles. Mas você chegou a conhecer? Tenho um sentimento que sim. Mas não lembra se eles morreram, fugiram, foram raptados, nada disso? Não tenho recordação. Será que você era muito pequeno? Parece que sim. Então eles podem ter ido embora, pode ter sido sequestrado ou morto. Sim. Você não tem memória do que aconteceu, porque você não estava no momento, ou era muito criança. Creio que sim, que eu era muito criança. Vamos tentar de novo, de 3 para 1 até você criança aí nesse momento, para ver se você tem alguma imagem do que aconteceu com a sua mãe e com o seu irmão. Vamos lá. 3, 1. O que está acontecendo agora? Parece que eu fui abandonada, bebê. Nessa mesma casa? Como assim? Eles deixaram você aí? Não, em um outro lugar, perto dessa vila. Perto da sua vila, a sua mãe te abandonou? Sim. Só você ou seu irmão também? Não, só eu. Parece que meu irmão seguiu com ela. Eu era muito bebezinha. E alguém deve ter te acolhido aí. Alguém te deu guarita, te protegeu? Sim, parece que um homem me encontrou. Contar de 1 até 3 para ir até esse momento que ele te encontra. 1, 3, como está agora? Ele me pegou e me levou pra vila. E lá eu vejo uma moça e uma criança também, uma menininha. E você acha que essa moça é que vai te cuidar? Sim. Então, você foi abandonada, mas alguém te pegou, te criou. Isso. Vou contar agora de 1 até 5, para estar com 5 anos de idade aí nessa vida, para ver como é que ficou, se você ficou nessa casa. Vamos lá. 1, 5. Onde você está agora? Eu tô brincando na rua da vila. Então, você ficou nessa casa sendo criada por essa mulher. Isso. E você gosta dela? Gosto mais dele. Ela tem um companheiro, então ele é melhor para você. Ele que me encontrou. Ah, é verdade. Ele que te encontrou e você tem um amor maior por ele. Uhum. Mas ela te trata bem ou não? Sim. Então acabou que a vida ficou bem pra você. Uhum. Mas eu tô brincando sozinha. Ah, é? Tinha outras crianças? Não vejo. Eu vejo a minha irmãzinha. A filha da mulher. Isso. Então, tá sozinha, mas brincando. Ela é... Ela é mais velha, pouca coisa. E vocês se dão bem. Sim. Então a vida tá boa. Bom, podemos ir em frente? Uhum. Vou contar agora de 1 até 5 para ir pro momento que você também se desliga dessa família, porque você diz que tá sozinho agora. Então vamos lá, ver o que aconteceu com essa família, que hora que você saiu dessa família. Vamos lá. 1, 5. Como tá agora? Parece que eles foram embora e eu quis ficar na vila. E você tinha quantos anos? Nesse momento parece que uns 20. Aí você quis ficar. Isso. Não foi uma coisa que eles te abandonaram de novo, não, né? Não. E aí, você ficou nessa mesma casa? Não, aí eu subi. Eu fui subindo devagarzinho para essa casa que eu moro atualmente. Então, vou contar de 1 até 3, vamos ir direto para sua casa aí de novo pra gente continuar. 1, 3, como está agora, ver a casa? Sim. E aí você vive sozinho, não tem amigos, não socializa, trabalha com alguma coisa, o que você faz? Não faço nada. Parece que a minha vida é olhar pra vila e deitar na cama. E por que você não faz nada? Não sei, parece que não tem nada pra fazer. Mesmo ali na cidade, na vila, porque não tem nada para fazer na vila? Nem para trabalhar, nada? Eu me sinto confortável não fazendo nada. Ah, é? Você se sente bem assim, então? Sim. É falta de iniciativa, é covardia, é preguiça? O que você acha que é? Falta de vontade. Aí vai vivendo assim. Mas aí como é que você sobrevive, né? Como é que você se alimenta? Como é que você se veste? Como é que você consegue sobreviver? Eu me vejo só com essa calça e o que vem assim é que eu como bem pouco, que eu como pouca coisa. Coisa que eu consigo pegar Pegar da natureza ou pegar na vila? na vila. Mas é resto? Resto de comida, essas coisas, ou você compra? Não, eu peço. Ah, você pede. Então é um pedinte. Uhum. Mas sente fome? Gostaria de comer melhor? Não, Não, tá bom pra você. tá bom. Aí você vive aí, come pouco, fica olhando pra vila, deita e dorme, e não pensa em mais nada, não pensa em construir família, nada disso? Não. E pra você tá bom desse jeito. Às vezes um pouco de solidão. E não teve mais notícias daqueles que te criaram? Não. Quer dizer que você ficou isolado mesmo, tá isolado. Sim. Tem alguma parte do corpo que doa ou algum tipo de dificuldade pra se locomover, alguma coisa? Não, tô bem. Tá tudo tranquilo. Uhum. Então podemos
podemos ir em frente, né? Sim. Vou contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos, você vai ficar 10 anos mais velho, vai se lembrar de tudo e me contar. 1, 10, onde você está agora? Deitado na cama em estágio fetal. Mas está com algum problema? Não, triste. Por quê? Porque parece que foi uma vida monótona demais. E aí você entregou. Sim. Não consegue mais levantar? Não. Sente fraqueza? Não. Alguma dor no corpo? Consegue se alimentar ou já não se alimenta mais? Não, não me alimento. Parece que eu como umas castanhas de vez em quando. E o estômago ronca de fome? Alguma coisa assim? Não. Eu tô bem magro, com o cabelo já grisalho, um pouco grisalho e enroladinho. Quer dizer, entregou, ficou só na cama, não consegue se alimentar direito, tá enfraquecendo, tá entregando os pontos. Isso. Não tem mais vontade de viver. Não. Cansou? Cansei. Então vamos contar. De 1 até 3, vamos direto pro momento aí do seu desencarne e ver como é que foi, se foi muito além. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Tô caído no chão. E demorou muito para essa fase? Como se fosse uns 15 anos. Aí você viveu 15 anos ainda? Sim. E esses 15 anos, como é que você viveu? Teve dor? Teve alguma doença? Foi minguando? Não conseguiu comer? Como é que foi? Parece que eu morri de tristeza mesmo, de ficar monótono. Mas também já nem queria mais saber de se alimentar nem nada. Não. Foi definhando. Sim, eu tô bem magro, deitado no chão. E olhando pro seu corpo, qual que é a reflexão que você faz aí dessa vida? Foi uma vida triste, monótona demais, onde eu não tinha nada pra fazer. Eu me sentia bem, mas no final acabou que eu não me sentia mais. Poderia ter feito alguma coisa diferente? Poderia. O que você poderia ter feito? Eu queria ter trabalhado, ter tido uma esposa. Uma vida, né? E você simplesmente se isolou, não é isso? Sim. E aí chegou no final da vida, sem ânimo, sem nada, sem dividir nada com ninguém, ficou nessa tristeza, enclausurou e foi definhando até morrer. Isso, eu queria ter a vida mais leve, igual eu tinha quando eu tinha criança, que eu brincava na rua da vila. Então vamos refletir, entender que esse movimento que você fez é que te levou a chegar nesse momento. Você poderia ter feito diferente, ter trabalhado, se envolvido com pessoas, feito alguma coisa, mas ou por medo, ou por preguiça, ou por desânimo, por covardia mesmo, você preferiu ficar ali naquela vida parada, não foi para lado nenhum e acabou partindo para autodestruição. Entende isso? Sim. E aí vem a tristeza, o cansaço, dizendo que a vida sem sentido, sem um sentido, realmente não faz sentido. Tem que ter um propósito, né? Ou um propósito meu de melhorar, de avançar, ou um propósito de ajudar, ou alguma coisa. E com a vida inútil, sozinha, você partiu até para a humilhação de pedir comida, pedir as coisas para as pessoas, em vez de trabalhar e querer ter o teu sustento ou fazer alguma coisa para não ficar nessa condição de pedinte, você entende isso? Sim. Então, todo esse campo de humilhação, de ter que passar por cima de você mesmo, ter que fazer o pedido, tudo em nome de um isolamento, você chegou até a dizer que se sentia bem desse jeito, mas quando jovem, né? Então, aí tudo bem. Então, essa forma inerte de ser, essa forma monótona, essa tristeza, a chegar a um ponto, ficar deitado esperando a morte, aconteceu aí nessa vida, você entende isso? Entendo. E que para a vida mudar, você está trazendo isso para o teu perfil um pouco diferente, porque estamos em outra época, mas você está trazendo para a tua vida atual. Esse cansaço, essa procrastinação, essa tristeza, essa impressão que nada acontece, tal, mas tudo está em você, que precisa reagir, precisa fazer diferente, precisa arrumar um trabalho, alguma coisa onde você seja útil, que você possa chamar de seu, para ser útil para você e para o outro, você entende isso? Sim. Então, essa forma também de morrer definhando e se autodestruir, não se alimentar para ir definhando e ficar muito magro, também aconteceu nessa vida. Não precisa trazer para a vida atual algo para compensar. Ou seja, eu vou comer tudo, porque já que eu morri de fome, eu morri muito magro, muito isso, muito aquilo, então hoje tudo que eu vejo na minha frente, eu quero consumir para poder não ir para o mesmo caminho, por medo de definhar como lá. Entende isso? Não trazer nenhum tipo de compulsão para a vida atual. Entende? Entendo, sim. Se compensar na hora que tá triste ou nervoso, alguma coisa, se compensar com comida. E se tem alguma coisa que ficou por passar fome, algum distúrbio alimentar, algum reflexo, também fica tudo aí nessa vida. Não precisa trazer para a vida atual. Tudo aí aconteceu aí porque era uma época que tinha poucas oportunidades. Também você não deu conta. Mas agora não. Agora você tá em outra época, você tem muitas oportunidades que vão surgindo na sua vida e você quer agora fazer diferente porque você
viu que aquela forma de pensar, essa forma que você viveu aí, essa rudeza, essa coisa de isolamento, essa solidão, essa coisa que você construiu, não te levou a nada nem a lugar nenhum e acabou sozinho. Entendeu isso? Entendo. E que você podia fazer diferente, queria ter tido família, filhos, uma série de coisas, e não teve também, porque tudo isso dá trabalho, realmente dá trabalho. Então, você teve a rejeição da sua mãe, que te abandonou, você linkou meio amor com dor, tem medo de amar e ser abandonado ou ser rejeitado de alguma maneira, mas também aconteceu aí nessa vida, entende isso? Sim. Você é capaz de perdoar sua mãe por ela ter te abandonado? Sim, já perdoei. Vou trazer ela à sua frente e você vai dizer isso pra ela, tá bom? Ok. Porque assim, mesmo que você tenha outras vidas, você não vai ter mais essa mãe complicada, que ela vai surgir sempre em forma de complicação. Quer queira ou quer não, se ela te abandonou, nessa vida você de alguma maneira, em algum momento, cobrava disso dela e talvez isso ela não gostasse de lembrar. Então eu vou trazer ela à sua frente e é bom esse momento porque você perdoando ela, você se liberta e liberta ela, entende? Sim. Então vamos lá, vou contar de 1 até 3 e ela vai chegar à sua frente. Vamos lá, 1, 3, como está agora, vê ela? Sim, vejo. E aí, o que você diz pra ela, assim? Quais são as frases de cura? Mãe, eu vejo você. Mãe, eu vejo você. Eu entendo que naquele momento foi o que você podia fazer e eu te perdoo. Agora eu entendi, eu já tenho autonomia, eu vou seguir o meu caminho, a senhora vai seguir o seu e eu peço que a senhora me abençoe. Como é que ela recebe? Ela me abraçou chorando muito, ela tá chorando, mas ela me dá a bênção. E ela veio acompanhada do meu irmãozinho. Viu? Sua família. E você diz pra ele, somos família, estaremos sempre juntos. A gente não conviveu muito, mas eu vejo você faz parte da minha vida, estamos todos juntos em linhas de tempo diferentes. Nós somos famílias, estamos todos juntos, só que em linhas de tempo diferentes. E ele com você? Ele é indiferente, é muito novinho. Muito novinho, né? Mas isso é bom porque dá uma libertação pra ela, né? Porque certamente ela deve ter tido as razões dela pra fazer isso. Era uma época difícil, você com muito menos problema se autodestruiu praticamente na vida, não teve muita reação. Imagino, talvez ela sozinha ou com 2 filhos, às vezes não tinha muito o que fazer mesmo, não. Era muito difícil. Sim, ela foi abandonada pelo meu pai. Pois é, já vem uma coisa de abandono aí. Então, o fato dela deixar você em algum lugar, às vezes foi até um ato de amor, né? Sabia que alguém talvez viesse ali te dar essa guarita e tal, porque não ia ter outra forma mesmo dela conseguir levar em frente. Então, você consegue entender e se perdoar, né? Com certeza. Muito bom. E entender que foram as circunstâncias que levaram a isso e não uma rejeição por você entende isso? Sim, entendo. Muito bem. Então, diz pra ela, então, vamos seguir o caminho e vamos em frente. Vamos seguir o nosso caminho, vamos em frente. Ela me dá um outro abraço. Eu abraço ela. Muito bom. Um abraço muito carinhoso, de arrependimento. Isso é uma libertação muito grande. E como eu falei, a tendência é repetir, né? Às vezes de modos diferentes, mas às vezes o sentimento de conflito entre mãe e filho. Meu coração tá doendo, mas ela já foi. Muito bem. Mas vamos deixar toda essa dor aí nessa vida aconteceu aí, né? Sim. Não vamos vitimizar, nem dramatizar, nem trazer para a vida atual. Tudo que é ruim fica aí e agora você só vai trazer, se teve alguma coisa de boa, alguma lembrança, você traz. Senão, nós vamos passar uma borracha e esquecer tudo isso aí, deixar tudo nessa vida. Combinado? Combinado. Então vou contar de 1 até 3. Você vai esquecer tudo isso aí, só trazer o que é bom. E no 3 você vai já ser recebido no outro plano pela luz. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê a luz? Beijo. Vou contar de 1 até 3 para que nessa luz venha alguém te receber. 1, 3. Como está agora? Vê? Meu avô paterno. Avô paterno. Bom, lembrando que esse outro lado também pode holografar com os parentes, como eu falei. Na verdade tá os dois, o avô e a avó paterna. Vou contar de 1 até 3 para ficar na forma original se estiverem holografando. Você conheceu eles? Conheci. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Mudou alguma coisa? Sim, um jacaré. Vê como é que eles deram para manusear o sentimento? E eu tô sentindo esse jacaré já tem muito tempo, viu? É possível isso? É, sim, claro. Eles estão na tua cola faz tempo. Que é aquilo que eu falei. Se você vê eles e tem acordo com eles, você tem outra linhagem. Tem outra linhagem, eles estão mais do que nunca no calcanhar de todos agora. Olha para ele e pergunta: por que você está na minha frente? Eu sou da sua linhagem? Por que você está na minha frente? Eu sou da sua linhagem? Não. E o que é que eu tenho com você? Implante, acordo, chip, contrato, pacto, ou tudo? Pacto e contrato. E eu quero que você me mostre agora
agora o pergaminho. Eu quero que você revogue todo e qualquer contrato que eu tenho com você em qualquer linha de tempo. Agora. Não quero mais nenhum acordo, nenhum pacto com você. Mesmo que eu tenha que perder alguma coisa. É como se ele estivesse duvidando. Eu quero que você quebre, rasgue esse contrato. Eu não quero nenhum pacto com você, nenhum contrato com você. Rasga ele agora. Eles estão tirando onda. Ele não tá sentindo firmeza, mas eu quero que ele rasgue esse contrato, mesmo que eu tenha que perder alguma coisa. Rasga. Rasga agora. Rasgou. Fez uma cara de ruim, mas rasgou. Tem mais algum contrato? Tem mais algum contrato? E o pacto? Você já quebrou? Se não tiver mais nada, pode seguir seu caminho. Ele foi. Vou contar de 1 até 3 para vir até você, a próxima linhagem de contato, que pode ser ele voltando holografado. Vamos ver. 1, 3. Como está agora? Vê como é. É o jacaré de novo. Que tipo de pacto, de contrato que eu tenho com você? Você pode me dizer? Contrato financeiro e familiar. Contrato financeiro e familiar. Eu agora não tenho mais interesse. Eu quero quebrar tudo agora. Tudo. Rasga o contrato, quebra pacto. Eu quero agora. Rasga tudo. Rasgou, tá rabugento aqui do meu lado batendo a cauda. Tá batendo a cauda e tá virando pra ir embora. Ok, vamos ver, né? Saiu do teu raio de ação? Sim. Vou contar de 1 até 3 para vir a próxima linhagem de contato. Eles estão danadas. Muitos chegam até aí, como eu te falei, não consegue tirá-los do caminho. Vamos lá. E não posso mais apelar para ninguém para te ajudar, porque antigamente, lá atrás, eu tinha permissão de chamar outra linhagem para encarar, mas agora eu não tenho mais. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê como é. Parece um gafanhoto. Grande, bem grande. Esses daí também estão acumulados com eles aí, principalmente na questão dos chips. Então pergunta para ele, eu sou da sua linhagem? Eu sou da sua linhagem? Não. Eu tenho o que com você? Chip, implante, acordo? Chip e implante. Eu quero que você retire chips e implantes, todos, não é para deixar nenhum. Tá tirando do meu joelho um chip, no meu pé, nos meus 2 pés, principalmente no direito. Ai, no meu coração, na minha garganta, no meu braço atrás do cotovelo, onde a gente dobra, na minha mão, na minha cabeça, mais no meu coração. Acabou? Tirou tudo? Você chegou a ver o que ele tira? Ele tá tirando chips e uns negocinhos com fio. É pra tirar tudo, porque até agora eles deram pra colocar uns microchips e tá passando batido. É, parece bem pequenininho. Dá assim, um escaneamento no seu corpo, você mesmo aí, e perceba se tem algum lugar travado e diz pra ele, é pra tirar tudo. No meu estômago. Tira no meu estômago que eu sinto que tem. Tem mesmo. Tira no meu genital. Tira. Tira tudo. Na minha coluna. Tira. Pode tirar. Tira tudo. No meu braço esquerdo. Pode tirar. Tira. Parece que tirou tudo. Tirou tudo. Não é pra deixar nenhum. Tirou tudo? Meu joelho direito. Sempre que ir perguntando, porque eles vão deixando. Tirou tudo? Tirou. Tirou. Agradeço pelo seu trabalho. Pode seguir em seu caminho. Foi. Vou contar de 1 até 3 para vir a próxima linhagem de contato. Vamos lá. Ainda pode ser que tenha também implantes feitos pela linhagem Grey, que normalmente é o trio parada dura aí. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê como é. Parece um leão. E a cor do olho? Amarelo? Ele tá holografando. Eu senti antes. É um jacaré. De novo, é o mesmo ou outro? Parece que é o mesmo. Eu tenho mais alguma coisa com você? Você fica nesse vai e vem, e eu preciso seguir meu caminho. É o tal do pacto. Pacto pra eu nascer na família que eu nasci. Nossa. Nessa atual? Nessa atual. Ah, porque então eles já queriam eliminar você desde o início. Não sei o porquê. Por que que eu tenho esse pacto com você? Porque não era pra eu nascer. É pacto pela vida. Eles já tentam eliminar o contatado na hora do nascer ou mesmo fazendo a criatura abortar. Então você negociou com ele para poder vir para nascer. Isso. Bom, diz pra ele, tá, mas eu nasci, eu era criança, você me pegou bem numa hora difícil ali, mas agora eu sou consciente e tô aqui para realizar um trabalho e você não vai me impedir. Então eu quebro esse acordo agora mesmo. Você não tem esse poder, você apenas me enrolou ali. Quem dá o poder de dar, viver ou não viver é outra força. É para essa que eu reverencio, você não, pra ele. Então tá tudo desfeito agora mesmo. Não tenha medo, porque ele não tem capacidade de tirar a sua vida, tá bom? Pra ele, então eu desfaço tudo agora. Eu desfaço tudo agora. Eu era criança, eu não tinha consciência, mas agora eu tenho a consciência. Então eu quero quebrar esse pacto agora com você. Eu quebro
esse pacto. Eu não quero mais nenhum pacto com você. Eu quero que você saia do meu caminho. Ele rasgou um papel, um pergaminho e foi embora. Muito nervoso. Que às vezes esse pacto com a vida, que eles estão usando esse tipo de expediente, nem é verdade. É o medo que você vai chegar na hora de quebrar esse pacto e perder a vida, entende? Sim. Mas isso é manipulação. Não é verdade. Eu já peguei isso. Eles vêm fazendo muito. Mas enfim, deixa pra lá. Não vamos contrariá-los. Deixa ele assim. Vou contar de 1 até 3 para vir até você todas as linhagens que você fez, implante, acordo, chip, ou mesmo algum outro pacto. Vai chegar tudo de uma vez, junto com a comitiva aí daquele que comanda tudo. Quem tá comandando essa turma toda, porque tem insetóide, gafanhoto, enfim, todo tipo. E os Greys e também outras linhagens menos conhecidas que estão nesse momento trabalhando para os répteis. Então eu vou chamar toda a comitiva e o responsável por ela, para que você dê o comando definitivo para 3, como está agora, vê como é. Tem 3 Greys, um gafanhoto e um réptil. Desses daí, tem alguém que se percebe um comando maior? O gafanhoto. Eu quero que vocês rasguem qualquer acordo que eu tenho com vocês, tire chips e implantes que foram feitos, acordados em qualquer linha de tempo. Retira agora. Rasgue os contratos. Estão tirando mais na minha coluna, os Greys. O gafanhoto continua tirando os meus braços e o réptil rasgou um pergaminho enorme, um pergaminho que ele levanta e tem muita coisa escrita. Já tirou tudo? Tiraram tudo. Os Greys estão tirando os meus pés, do meu joelho, do meu estômago, da minha cabeça, do meu frontal. Tiraram todos? Você tirou tudo? E vocês? Onde mais que tem? Na minha genitária. Tira tudo. Nossa, tá saindo por baixo. Ai, meu Deus. Tirou tudo? Tirou tudo. Podem seguir seu caminho que eu vou seguir o meu. Foi tudo? Foi tudo. Muito bem. Esperemos que realmente seja assim, ok? Ok. Saíram. Vou contar agora de 1 até 3 para vir a próxima linhagem de contato, que se não executaram tudo, vão voltar tudo de novo. Vamos lá. 3, como está agora. Vê como é. É um réptil. E esse réptil é o mesmo lá ou tem forma diferente? Ele tá com o olho escuro agora. Com o olho bem escuro, feio. Mais feio. Mas é um jacaré também, ou é um crocodilo, dinossauro? É um crocodilo. Ele é maior. Bom, vou contar de 1 até 3 para que você se transforme na frente dele. Pode ser na sua linhagem original ou qualquer outra linhagem, apenas para ficar de igual para igual. Vamos lá. 3, como está agora? Mudou alguma coisa em você? Sim, mudei e cresci muito. Agora tem um diálogo com ele. O que é que eu tenho com você? O que eu tenho com você? Contrato, chip. Você sabe muito bem com quem você está lidando. Você não pode me impedir. Então eu quero que você rasgue todos os contratos que eu tenho com você e tire todos os chips, todos os implantes que eu tenho com você. Agora, eu tenho muita coisa nas mãos, no joelho. Tá, rasgou o contrato? Rasga agora. Rasgou. Você tirou tudo? Tirou. Então eu quero que você saia do meu caminho, você nunca mais volta. Eu vou seguir o meu caminho e você siga o seu. Obrigada. Foi. É por isso que a linhagem de origem fica temerária, entende? Porque é muita coisa. Mas enfim, vou contar de 1 até 3 para vir a próxima linhagem de contato. Vamos lá. 3. Como está agora? Eu vejo uma mulher. Ela é estilo a mulher que eu via quando eu era criança. É a mulher com a veste branca, com o rosto meio azulado e com o cabelo escuro preto. E a cor do olho? Preto. Primeiro você pergunta pra ela, essa é sua linhagem original ou você tá holografando pra mim? Tá holografando. Ela parecia o teu sonho já holografado. É dura que eu não tenho muito mais tempo pra ficar com você aí. Eles sabem disso. Por isso que eles ficam vai e vem. Pra ganhar tempo, sabendo que não dá mais pra eu continuar. É o Grey. O que eu tenho com você? Implante, chip, contrato? Implante. Agora diz pra ele assim, normalmente eles vêm 3, 4. É pra trazer todos, pra tirar todos do meu corpo agora. E você sozinho, eles estão ganhando tempo, entende? Demora muito. Chama os demais que vão fazer o trabalho todo pra tirar tudo de uma vez só. Pode chamar. Já vieram 4, já tá um total de 4. Pra tirar tudo. É, pra tirar tudo. Tira tudo da minha coluna, tá tirando da minha vértebra. Tem muito na minha genitália, tem muito no meu frontal. Tira tudo. Na parte de trás da minha cabeça. Tirou tudo? Tiraram tudo. Eu tô achando muito pouco. Pra 4? Tem mais um tirando atrás ainda. Tem mais um. Tá tirando o próximo. Meu glúteo.
Não deixa ir embora, não. Fala, é pra tirar tudo agora. Tirou tudo, é pra tirar tudo agora. E rápido, fala. Rápido, rápido, rápido. Vocês estão fazendo eu perder tempo. No meu frontal, tem mais, na minha boca, na minha garganta. Tira tudo. Tiraram tudo. Tiraram tudo. Podem seguir o caminho de vocês, eu espero não vê-los nunca mais. Foram. Vou contar de 1 até 3 novamente, pra vir até você. Próximo contato. Vamos lá. 1, 2, 3. Como está agora? Vê como é. Vejo uma luz. A luz é eles de novo. Luz é uma linguagem que você não entende. E aí eles começam a apelar pra tudo que é coisa. Vamos lá, cambada. Fica aí na linhagem original na frente. Não começa com esse negócio de luz. Vamos lá. Surgindo na linhagem original. 1, 3. Como está agora? O Grey de novo. Mas o que eu tenho com vocês ainda? Vocês não tiraram tudo? É pra tirar tudo. Pelo amor de Deus, tira tudo. Agora. A minha garganta e a minha genitália. É o que mais tá tirando coisa. Tira, 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 tira. Tudo. Quero mais nada com vocês. Tudo. Tá tirando. Tá tirando. Tá tirando o fio longo. Parece que passa meu corpo inteirinho pela genitália. Tirou tudo? Agora deram de ficar indo e voltando também. Tá tirando ainda. Tá tirando. É como se passasse o meu corpo inteirinho. Tá tirando tudo. Isso mesmo, que eles põem no corpo todinho. Mas isso também pode ser tudo holografia, de eles fazerem que estão tirando e não estão tirando nada. Por isso que fica nesse vai e vem, vai e vem. É pra tirar tudo, eu não quero nada com vocês. Tira. Tira, tira. Tirou tudo? Tá saindo. Tirou tudo. Agora sim, agora até eu senti saindo tudo. Tirou. Obrigada, pode seguir o seu caminho. Vou contar de 1 até 3 para vir ao próximo contato, né? Vamos ver se agora finalizou. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Eu vejo um homem loiro. E a cor do olho? Azul? Essa é a sua imagem original, você tá holografando pra mim. É original. Tá, mesmo assim, eu vou contar de 1 até 3, para que se estiver holografando, fique na linhagem original à sua frente. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Manteve. É um loiro. É um homem loiro. E tem cabelo? Tem loiro. Tá com tipo uma coroa dourada na cabeça e um cinto. Tem roupa? Que cor de roupa? Tá branca. Roupa branca. E a cor do cinto é branco também? Tudo branco? Cinto é meio branco, é. Dele, é ele ou ela? É ele. Parece que é meu irmão. Calma. Pergunta pra ele assim. Quem é você? Porque está na minha frente. Vê o que vai falando na tua cabeça, repete pra gente gravar. Quem é você e por que você tá na minha frente? É meu irmão. Como que você recebe isso? Ressoa em você ou não? Tô tranquila. Tá tranquilo? Tô em paz. Muito bem. Diz pra ele, bom, eu sou dessa linhagem? Eu sou dessa linhagem? Sim, você é. Que linhagem que é? Pleiadiana. Muito bom. E diz pra ele, bom, você veio pra me orientar porque se eu tenho essa linhagem, porque você tá aí, eu tô aqui. Você veio pra me orientar? Por que você tá aí? Eu tô aqui na Terra. Pra eu aprender. Aprender o quê? A servir, a ser útil. É, mas passou bem, vida passada bem inútil. Pra ele, bom, agora eu tô aprendendo, eu vim pra aprender isso, mas eu tô aprendendo? Que eu estou no caminho, que eu tô indo bem. Agora, diante dele aí, você vai fazer todas as perguntas aí do seu plano do humano. Esse lado emocional seu que era complicado, até a vida profissional e até de saúde, se isso tudo foi resolvido com a terapia regressiva e também com a retirada dos implantes. Sim, foi tudo retirado, tá tudo muito bem. E eu tinha que passar isso pra eu aprender, pra eu ser melhor, pra eu evoluir, ser ainda melhor. Entendi. Diz pra ele assim, na minha vida profissional, qual é o direcionamento, o que eu tenho que fazer, eu tô no caminho, não é esse caminho, se ele vai apontar algum outro caminho. No momento, esse é o caminho, mas você vai trabalhar com outras coisas e esse caminho vai ser direcionado por nós. E tem a ver com o que eu já tinha pensado, que é trabalhar com pessoas com depressão. Mas isso é mais à frente, eu preciso me equilibrar. Mas você trabalharia com pessoas com depressão, mas é como? Se você não tem formação dentro da psicologia? Eu tinha o intuito de estar trabalhando a constelação ou o coach com essas pessoas. Entendi. Só que eu sinto que ferramenta nova vai chegar para mim, uma ferramenta que eu não conheço, para que eu possa trabalhar com essas pessoas. Só que isso vai ser mais à frente, que nesse momento eu fui intuída a fazer a faculdade que eu fiz e é para eu continuar onde eu estou, que vai dar tudo certo. Para ele, mas eu consigo subsistência, eu vou conseguir um emprego rápido? Tá chegando, tá próximo. Sim, tá próximo. Eu vou conseguir um emprego próximo e vai ser numa boa empresa. Muito bom. Tá programado algum companheiro
na tua vida, ou é livre-arbítrio, ou é melhor não, filhos, como que é? Vai chegar um companheiro pra mim? Companheiro sim, mas filhos não. Esse companheiro é logo também ou demora ainda? Parece que vai demorar um pouquinho, não tá próximo. Então, primeiramente, o que vai resolver na tua vida é o lado profissional. Isso. E mais alguma coisa no campo do humano que você queira perguntar para ele? Esse cansaço meu que ele se dava pelo fato de eu estar com esse tanto de implantes, acordos, sim, era porque eu estava com esses implantes, acordos, até a minha ansiedade vai passar. Eles trabalham em cima dos pontos fracos, né? Então, é aí mesmo. Aí, com tanta coisa que eles colocam, a pessoa fica praticamente inábil, né? É triste essa situação, mas é o jogo deles, né? Mas agora tá tranquilo. E precisa sim, agora, a partir de agora, você sabe que precisa mais do que nunca cuidar da vibração. Você já não come carne, mas tem que cuidar da vibração para não permitir que eles voltem no teu campo de ressonância, entende? Em qualquer momento. Você é reikiana, não? Sim, sou reikiana. Ele até tá concordando aqui, falando que sim, que eu também vou ajudar muita gente com reiki. Ele tá ansioso para me levar para um lugar. Aí agora eu vou dizer para ele não, né? Ele não pode levar você a lugar nenhum. Diz pra ele assim, ele pode trazer o que ele quer te mostrar até você na tela mental, ele não precisa te levar, entendeu? Já tá me mostrando que é o jardim que eu sempre estou, né, mentalmente quando eu tô em oração. Ele fala que quando eu precisar de me conectar com eles, é pra eu ir pra esse jardim, meditar, que eles virão trazendo as respostas. Muito bom. Não pode perder o link agora que você fez a reconexão, limpou tudo a área aí, fez o link direto, não perder esse link, né? Sim. Você acabou de chegar aqui também. Eu vi meu pai e minha mãe. Ah, que bom, porque normalmente eles estão sempre ocupados. Que bom que vieram. Meu pai é forte, bonito, alto, bem forte, loiro. Ele tá com a mesma coroa do meu irmão. E a minha mãe, ela é linda também, toda radiante. E você gostaria também de se ver na linhagem original? Claro. Vou contar de 1 até 3 para que você fique na linhagem original. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Nossa, eu tenho cabelo loiro no bumbum, o olho claro, o nariz fininho. Nossa, que linda! Eu sou apaixonada com estrelas, né? Eu sempre amei estrelas e no meu cinturão tem uma estrela bem no meio. É uma mistura de vermelho com azul, tá reluzente, sabe? Assim, se seu pai, sua mãe quer te passar algum direcionamento, dizer alguma coisa, aqui pra tua vida do humano, né? Eles estão me abraçando e dizendo que eu tô no caminho, que eu tô muito bem, muito bem. Eu já passei por poucas e boas aqui na Terra, mas eles estão falando que eu tô indo muito bem. Meu irmão tá aqui do lado, eles estão aqui comigo, falando que eu tô muito bem, que é pra continuar a minha jornada, que eu tô no caminho, e super risonhos, assim, então com um sorriso lindo pra mim. Essa paz e essa confiança, essa certeza que você precisa trazer pro seu campo do humano, entende? Essa tranquilidade, sem ansiedade, sem nada, pra não pôr tudo a perder no lado humano e tal. E os pleiadianos são os responsáveis, vamos dizer, diretamente pelo planeta Terra, né? O próprio comando Ashtar, são pleiadianos, claro, todas as outras linhagens também trabalham em conjunto, mas eles é que têm essa responsabilidade, vamos dizer assim. Então tem uma hierarquia maior e a gente sempre reverencia, que eles é que ditam as normas, vamos dizer assim, né? Na verdade, eles colocaram o joelho no chão e estão te agradecendo, Cássia. Que lindo. Mas é muita honra, né? Trabalhar com esses seres dentro da confederação, eles não estão me reverenciando porque eu sou maior que eles dentro da confederação, não. Eles normalmente reverenciam o meu trabalho, porque eu tô aqui na densidade e eu é que tô aguentando essa mancada, entendeu? Eles estão falando que você também já passou por muita coisa na sua vida, muita coisa, e que você venceu e está vencendo cada dia, e que o seu amor maior é ver que você tá auxiliando as pessoas aqui. Isso você sente no seu coração. É isso que eles reverenciam. Eles sabem que aqui é puxado, né? Aqui é puxado. Então, eles apoiam o tempo inteiro, orientam. Todas as linhagens que trabalham na confederação nos ajudam uns aos outros. E é muita honra, é muita reverência mesmo, né? E é isso que mantém a gente em
pé mesmo, porque ele sabe muito bem que lidar com esse tipo de coisa que não é fácil. Tô aqui com eles. Sim, tô muito emocionada, mas no plano do humano, eu não tenho nem um pouco de não tinha, pelo menos não tinha nem um pouco de controle emocional, né? E aqui é como se eu tivesse controle de tudo, sabe? Eu tô emocionada, mas assim, eu consigo segurar o choro, eu consigo estar firme. Eu não sei se foi também porque eu tava tão firme pra vir nessa regressão, né? Pra fazer esse trabalho, pra conhecer a minha família, pra entender o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô muito firme de mim mesma, sabe? Aqui, muito confiante. Tem mais alguma coisa que você queira perguntar ou eles têm para te dizer? Ou se tem alguma... Pode passar alguma mensagem para o coletivo, para os humanos? Eu sempre pergunto isso, não sei se eles podem. Eles já estão aqui do meu lado me mostrando, quando você estava falando, eu vejo muitos tremores, água muito violenta, né, nesses próximos 2 anos. Então, assim, eu tô vendo o oceano, assim, muito violento. A parte ali contrária ao Brasil, que eu imagino que seja a Ásia, né, uma nuvem preta, tá tudo preto lá. E isso, tremores, que eles estão mostrando muitos tremores de terra, inclusive no Brasil. Pelo que parece, tem placas enormes de gelo se movimentando, que eles estão me mostrando. E essas placas vão gerar um movimento na Terra muito grande. São essas placas. As placas, vamos dizer assim, os deslocamentos, derretimento das placas, pela questão da inversão do polo magnético, também pode encher os oceanos, né? Os rios, o oceano aumentar o lado da água. Mas, por outro lado, outra linhagem também informou que essa era glacial, muitas dessas águas serão congeladas em outras localidades, vamos dizer assim. Ela vai para lá e acaba acontecendo tal. E que países tem, assim, a Estrela, o Cruzeiro do Sul como o Brasil, seriam os países menos afetados com todas essas inversões ou esses problemas climáticos. Se é real isso. Isso, exatamente. O Brasil não vai ser tão afetado, mas eu vejo tipo Rússia, Alemanha. Esses 2 países foram os que veio mais forte aqui na minha cabeça. Essa programação mesmo, né? Tóquio e China também vieram. Irlanda, acho que Irlanda também. Acho que países que tem o Cruzeiro do Sul, as estrelas, estaria fora desse sufoco todo. O que ele me mostra também, China sofrendo muito com explosões, mas eu não consigo entender do que são essas explosões. A China. Bom, é o que já vinha falando na programação, mas esses terremotos eles vão acontecer mesmo por conta dessa inversão do polo magnético. A inversão dos polos, do polo magnético, diferente. E a gente já tem uma anomalia do Atlântico Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que também vão passar maus pedaços, já estão passando. Mas parece que vai passar. Sim, até o eixo se acertar, mas momentaneamente ainda terão esses problemas, né? Sim, eles estão passando, mas que não vai se prolongar muito, pelo que está parecendo. É isso. Bom, e assim, o que as pessoas fazem nessa hora, assim? Qual é o aconselhamento, se tem algum conselho? É continuar, quem já está no caminho do bem, continuar seguindo nesse caminho, fazer com que nossas emanações de luz cheguem, quem já está acordado, que essas emanações cheguem em todo mundo, que as emanações de luz cheguem em todo mundo. Muito bem. Mais alguma coisa? Eles falaram que tá tudo certo, que é para eu continuar confiante na minha jornada. Eles novamente te agradecem, Cássia, e eles estão me abraçando, os 3 juntos. Muito bom. E eu também sou muito honrada pela confiança de terem comparecido diante da nossa solicitação. É muita gratidão, muita honra e reverência. Gratidão. Amo vocês. Podemos voltar? Podemos. Agora, vou contar de 5 para 1. Você vai voltar ao seu corpo físico, à realidade atual, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se muito bem. 5, 1. Abre os olhos, se mexa bastante. Nossa, eu tô suada, Cássia. A energia tá forte mesmo. Tô suadinha. Ai, que lindo, que legal, Cássia. Nossa, eu tô meio tonta. Nossa, eu tô bem suada. Tá a parte de baixo que eu tô deitada aqui, mas logo no comecinho da introdução, eu já comecei a sentir meu corpo bem quente. Fui assim o tempo inteiro, quente. Você gostou? Fez sentido? Fez sim, Cássia. Essa intuição, essa vontade,
esse desejo meu, principalmente de estar trabalhando com pessoas com depressão, ainda não sei como, porque igual você falou, eu não tenho a formação de psicóloga, né? Nem precisa, porque eu também estudei, parei, não dei. Ontem até alguém me perguntou sobre isso. Eu falei, bom, se você quer um diploma, você vai fazer, mas não vai te ensinar nada. Eu falei, porque se você fizer o curso técnico de psicanálise, é muito mais rápido e você tem muito mais informação e te prepara melhor, entende? Certo. Ou então mesmo a constelação, fazer um trabalho bom um curso bom de constelação, ler bastante Bert Helling, que é o trouxe, né? Falo que isso não é novo, constelação familiar, meus avós já faziam, mas ele registrou isso tudo de forma literária, né? Tá tudo ali. Constelação é muito estudo, mas para fazer esse trabalho que eu falo, para curar precisamos estar curado. Então agora você se livrou de tudo isso. É verdade. Então agora vai fluir. Antes não, antes você ia curar, mas aí ia curar para eles. Eles também curam. Tem tecnologia para isso. Só que você fica refém. E todos os seus clientes ficam refém também. E eu posso ajudar nesse sentido, mas eu tenho que estar curado, eu tenho que estar limpo, senão eu vou estar fazendo o jogo deles. Eu estou levando um monte de mais gente manipulado por eles, entendeu? Exatamente, é o que eu penso. Assim, eu tava bem fragilizada, né? Esses 2 anos meus foram 2 anos complicados. Foi um momento onde todas as minhas sombras e todas as coisas foram aparecendo e outros problemas também foram surgindo, né? Eu até pouco tempo atrás que eu tive essa intuição de que eu trabalharia dessa forma, né? E eu até pensei comigo, falei, gente, será que eu passei por essa minha depressão também para entender o que realmente é o sintoma da depressão? Só que agora espera, vai estudando, vai lendo Bert Helling, mas vai vendo que o próximo passo nas terapias alternativas virão novas ferramentas, porque tudo que tá aí valeu, mas já foi. Exatamente. Então temos que estar mente aberta, que por mais louco aquilo que eu te falei, por mais coisa louca que possa surgir na cabeça, pô, mas se ninguém fez, não tem base aonde que eu vou procurar? Não tem. Seja o primeiro. Foi o que Bert Helling fez com a constelação. Não tinha literatura, não tinha lá. Mas ele sabia que os antigos usavam água, por exemplo. Até hoje é assim. Em vários corpos de bombeiro, por exemplo, para achar um corpo num rio, num lugar, eles baciam de água e colocam o representante ali para ver para que lado que vai. E antigamente era assim que se fazia tudo. Onde tem a mina, isso aqui, entendeu? Entendi, sim. Através da constelação. Principalmente no campo da água, que a água flui, ela indica tudo. Porque nós somos um planeta Terra, mas devia ser água, né? Planeta água. Enfim, tá tudo ali. E ele foi o pioneiro que colocou, como eu falei, a hipnoterapia, todo mundo, tem um monte de gente formada e tudo, mas quem foi pioneira na hipnoterapia com contato extraterrestre no Brasil? Fui eu. Eu fui a pioneira. Fui a pioneira a trabalhar online desde 2008, que eu tô aqui com terapia online, hoje que depois acabou sendo uma coisa natural, principalmente pós-pandemia. Mas eu sou pioneira em várias coisas no trabalho, mesmo no Reiki online também fui pioneira. Fui eu que comecei também em 2008, 2009, criava turmas de 10 pessoas e fazia aqui pelo Skype mesmo. E eram coisas que a pessoa, imagina, você tá louco fazer isso aí? Como que vai fazer a iniciação? Eu falei, gente, você não transmite o Reiki à distância? Por que tudo que vai fazer tem que ser presencial? Não faz sentido, a energia chega de qualquer maneira. E eu sou de outra linhagem, tem que aprender que outra linhagem não tem nem fisicalidade. Eu tô onde eu quero, onde eu desejo, onde eu vou atuar, onde eu tenho atuação. É minha vontade que me coloca ali, é minha energia e tal. E aí as pessoas foram entendendo. E quando faz o curso lá que faz a iniciação, que eu faço a iniciação ali, é gravada, é uma gravação, tem um deleito, é bonito. Por quê? Porque a energia chega, foi feito com essa intenção, entende? Sim. E não precisa ser presencial. Nós não estamos nos preparando para perder o corpo físico e ser luz e adentrar outras dimensões? Com certeza. Por que ficar preso na coisa física? Então outras ferramentas virão, serão mais fáceis e mais produtivas, e assim que chegar na sua mão, não negue, não rechaça, não fala essa coisa de louco, não, para, ouve, interpreta, isso aqui eu tenho que mudar, ou como é que direcionamento que eu tenho que ir, faz do seu jeito, bota a sua energia ali e manda pra frente, e vê o que dá, porque se for pra ser, a reciprocidade no universo vem imediatamente. Sim, sim. E assim, eu tô muito feliz de ter tido essa confirmação, né, porque assim, eu sou virginiana, você sabe, você conhece bem, você acredita vendo, né, e eu tinha isso, eu achei, eu tinha isso muito forte, bem latente em mim, agora, ter pouco tempo agora. Tendo essa confirmação pra mim, sabe, foi muito
muito bom. E assim, eu vejo que essa é a minha missão aqui, porque a quantidade de pessoas que tá tendo depressão. Agora, junto com a inversão magnética, que é uma coisa sazonal, acontece de tempos em tempos, anos e anos e anos, mas acontece, é uma coisa natural, vai mudar. Essa mudança vai gerar toda essa dificuldade em vários continentes, vamos dizer assim, onde o Brasil vai ser mais privilegiado, mas todo mundo vai sofrer, desperto, não desperto, todo mundo vai passar pelos maus pedaços. Sim. Só que nós, no outro nível, estaremos aí para ajudar. Sim. Igual ele falou, a gente tem que emanar amor o tempo todo, né? E quando ele falou em amor, é o que eu geralmente faço. Ele me mostrou eu enviando energias, gerando energia em volta do planeta Terra, né? Porque não é só aqui ou ali que precisa, todos nós precisamos, né? E o amor é o que move a gente, todos os seres, na verdade. É isso que ele pediu pra gente sempre emanar energias positivas, e é nós que já estamos acordados, a gente vai conseguir acordar mais gente, que foi o que eu entendi. A gente vai poder colocar lá sem te identificar? Claro, pode sim. Então eu te agradeço muito pela confiança. Eu que te agradeço, Cássia. Nossa, que experiência. Gratidão. Muita gratidão também para você. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau. Esses vídeos que eu tô deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?